Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais uma reflexão bíblica nesta noite de domingo. Nas noites de domingo nós estamos fazendo essa série chamada Timóteo Vivendo a Missão. Por isso eu queria te convidar a ler comigo 1 Timóteo capítulo 1, dos versos 8 a 17. Esse texto diz assim: Sabendo, porém, que a lei é boa desde que usada de forma legítima, reconhecendo que não é feita para o justo, mas para os transgressores e insubordinados, incrédulos e pecadores, ímpios e profanos, para os que matam pai e mãe e para os homicidas, devassos, homossexuais, exploradores de homens, mentirosos, os que proferem falsos juramentos e para todo o que é contrário à sã doutrina, a qual está em harmonia com o que me foi confiado, a saber, o Evangelho da glória do Deus bendito. Agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor, por me fortalecer e me considerar fiel, pondo-me no seu ministério. Apesar de eu ter sido blasfemo, perseguidor e arrogante, ele, porém, me concedeu misericórdia, pois o que fiz se devia à ignorância e à incredulidade, e a graça de nosso Senhor transbordou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso ele me concedeu misericórdia, para que em mim, o principal deles, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua paciência, a fim de que eu servisse de exemplo para os que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Como eu disse no início, nessa série de reflexões, nós estamos pensando e aprendendo sobre como cumprir a missão que o Senhor Jesus Cristo nos deu. A missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Nós encerramos recentemente uma série de 7 reflexões nas quais nós entendemos qual era a missão, o que é a missão que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Agora nós estamos nos dedicando a entender como cumprir e viver essa missão em nossas vidas. E veja, nós temos tanta confiança de que o Senhor cuida de nós. Nós temos tanta confiança de que o Senhor está no controle do mundo e cuidando de nós durante esse tempo de quarentena, que nós não estamos focados apenas no hoje. Nós estamos focados também no amanhã. Nós não estamos apenas focados em vivenciar e suportar o hoje. Nós estamos focados em como realizaremos a missão quando nós sairmos desse tempo também. Por isso que nós estamos pensando nos domingos à noite sobre a missão. E nós estamos aprendendo com Timóteo sobre a nossa missão, ou melhor, com as cartas que Paulo escreveu para Timóteo. Paulo, esse homem que dedicou a sua vida à missão, escreve a Timóteo, alguém bem mais jovem do que ele, instruindo como Timóteo podia cumprir bem a sua missão. E é por isso que nós estamos olhando para essa carta. Nós também temos uma missão a cumprir. Então, olhando para essa carta, nós nos perguntamos como nós, cristãos do século XXI, podemos aplicar esses ensinamentos sobre o cumprimento da missão às nossas vidas, para que nós também possamos cumprir bem a nossa missão. Na primeira reflexão que nós fizemos sobre Timóteo, Paulo disse a Timóteo que a primeira coisa que ele precisaria era de graça, misericórdia e paz. Paulo estava dizendo, olha meu filho, a primeira coisa que você vai precisar para cumprir a sua missão antes de mais nada, a primeira coisa que eu te desejo é graça, misericórdia e paz do Senhor sobre a sua vida. Nós percebemos que nós também precisaremos disso tudo, não é? Para cumprir a nossa missão, nós também precisamos de graça, misericórdia e paz da parte do Senhor. Mas nós vimos naquele mesmo dia que a graça, a misericórdia do Senhor e a paz do Senhor já estão sobre nós e elas se chamam Cristo Jesus. Em Cristo nós já temos a paz, a graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, porque Cristo é a graça, a misericórdia e a paz de Deus sobre as nossas vidas. Na reflexão passada nós vimos Paulo dizendo a Timóteo que para cumprir bem a sua missão, Timóteo não podia se deixar envolver e enredar por discussões vazias. Paulo diz a Timóteo, olha Timóteo, é preciso manter o foco, a centralidade na palavra, e não se deixar enredar, enrolar por discussões inúteis que alguns estão tentando promover aí. Se você se envolver em discussões inúteis, isso vai te impedir de manter um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. E essas são coisas essenciais que você precisa para viver em Cristo e para cumprir a sua missão. Paulo instrui Timóteo a ensinar a doutrina bíblica, mas não se engajar em discussões tolas
e que não levam a absolutamente nada. No verso 7, naquele segundo trecho que nós analisamos, Paulo encerra dizendo que essas pessoas que estavam ensinando, baseadas não na palavra, mas em fábulas e genealogias, estavam interessadas apenas em se tornarem mestres da lei no meio da igreja. E é então quando nós chegamos no texto que nós lemos agora. Porque a partir do verso 8, Paulo começa a explicar qual que era o problema com esses caras, esses novos mestres da lei que queriam atuar na igreja. Se você ler todo o Novo Testamento com atenção, você vai perceber que esse era o grupo chamado de judaizantes. Esses judaizantes eram pessoas que ensinavam que para que alguém fosse verdadeiramente convertido a Cristo, para que alguém fosse verdadeiramente cristão, para que fosse salvo, essa pessoa tinha que, antes de mais nada, se conformar às regras de vida e às leis judaicas. Para ser um verdadeiro cristão, eles diziam, a pessoa tem que antes se tornar um bom judeu. Por isso que eles têm esse nome de judaizantes. Várias igrejas no primeiro século tiveram problemas com esses judaizantes. Os judaizantes assediavam os cristãos de origem não judaica para que eles se tornassem judeus para só depois poderem ser salvos e assim se tornarem cristãos. Mas Paulo em vários momentos se opõe veementemente a esses judaizantes. Paulo escreve sobre isso nas suas cartas, inclusive às igrejas, dizendo que a salvação não é pelas obras da lei. A salvação não vem pelo que você realiza de acordo com a lei. A salvação é pela graça e apenas pela graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo, diz Paulo. Paulo enfatiza isso muito em várias das suas cartas. Na carta, por exemplo, que Paulo escreve à igreja de Éfeso, e aí lembre-se, Timóteo era pastor na igreja de Éfeso, Paulo passou um bom tempo explicando isso. Você pode ver isso depois lá em Efésios, capítulo 2. Paulo passa um bom tempo explicando que a salvação não é pelas obras da lei, mas pela graça de Deus em Cristo Jesus. E aí agora, no texto que nós lemos agora aqui em 1 Timóteo, Paulo explica que o problema não era a lei em si, mas o mau uso que esses judaizantes faziam dela. E veja, esse é um ponto importante porque muito cristão fica confuso sobre isso hoje em dia. Muitos cristãos, inclusive, têm uma visão negativa da lei do Senhor, a lei de Moisés dada lá no Antigo Testamento. Mas várias passagens bíblicas, inclusive essa que nós lemos, nos mostram que a lei não é ruim. A lei não é em si o problema. Paulo elogia a lei, por exemplo, lá em Romanos capítulo 7, verso 12, quando Paulo diz a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. O próprio Senhor Jesus Cristo elogia a lei lá no Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 5, versos 17 e 18, o Senhor Jesus diz: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. É por isso que Paulo diz aqui no verso 8 que o problema não é a lei em si. O problema é o mau uso que os judeus e os judaizantes faziam dela. Paulo explica ao longo das várias epístolas que ele escreveu no Novo Testamento que a lei, na verdade, não tem e nunca teve função de salvar, como esses judeus e judaizantes diziam. Lá em Gálatas, capítulo 2, verso 16, Paulo diz: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Pela prática da lei, ninguém será considerado justo diante de Deus. Em Romanos 3, verso 28, Paulo diz: o homem, e aqui Paulo está falando sobre o ser humano, é justificado pela fé, sem as obras da lei. Paulo bate muito nessa tecla ao longo de todo o seu ministério, das várias cartas que ele escreve. Ele está dizendo que a lei não tem função de salvar, a lei não foi dada para que alguém fosse salvo por intermédio dela. Ao longo do seu ministério, Paulo explica que a lei, ela tem na verdade duas funções na vida da pessoa: contenção e consciência. A primeira função é contenção, impedir o livre curso da violência e da maldade em uma determinada sociedade. É isso que nós lemos agora no texto e Paulo fala dos versos 9 a 10. A lei é para conter os transgressores, os insubordinados, os incrédulos, os ímpios, os profanos, as pessoas que
fazem todas essas coisas que o texto bíblico diz. A lei é para impedir que essas pessoas saiam fazendo essas coisas deliberadamente e com isso façam mal aos outros, façam mal a si mesmos, façam mal à sua comunidade e à sociedade como um todo. Paulo fala também lá em Gálatas 3,19. Então, qual é o propósito da lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões. É para evitar o livre curso do mal em nosso meio que a lei foi dada, como contenção, para conter os nossos comportamentos. É isso que Paulo está enfatizando aqui em 1 Timóteo. Contenção das transgressões. Mas há uma outra função da lei que Paulo mostra também no seu ministério e nas várias cartas que ele escreveu. A função da consciência. A segunda função da lei é despertar em nós a consciência de que nós somos pecadores e pecadores incapazes de seguir a lei de Deus. Paulo explica isso muito claramente lá em Romanos. Em Romanos 3, verso 20, Paulo diz: por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem apenas o conhecimento do pecado. Paulo está dizendo que por mais que nós tentemos, por mais que nós nos esforcemos, nos disciplinemos moralmente, nós nunca conseguiremos cumprir a lei do Senhor na sua totalidade. Por isso, quando nós comparamos quem nós somos, as nossas próprias vidas, à lei do Senhor, só fica muito clara a nossa incapacidade de segui-la à risca, a nossa insuficiência. Quando nós comparamos nossas vidas à lei, só fica claro que nós somos pecadores e que por mais que tentemos, não conseguimos cumprir a lei. Somos insuficientes e incapazes diante da lei. Paulo diz lá em Romanos 5, verso 20, a lei, porém, veio para que a transgressão ficasse mais evidente, porque onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Quando nós olhamos para a lei, tentamos viver a lei, o nosso pecado e a nossa transgressão ficam mais evidentes. Mas Paulo diz, mas fiquem tranquilos, quando o nosso pecado fica evidente, em comparação à lei do Senhor, vem a graça de Deus e se ressalta e fica ainda mais evidente. Paulo está dizendo que o papel da lei é consciente, nos trazer a consciência do quão pecadores nós somos e do quanto nós precisamos da graça de Deus. Resumindo tudo isso que Paulo ensina sobre a lei é boa, mas apenas se ela for bem usada. Ela foi dada para contenção e consciência, para conter os nossos impulsos pecaminosos e para mostrar o quanto nós precisamos da graça de Deus. Ela nunca foi dada para nós acharmos que ela é capaz de salvar, como esses judaizantes andam dizendo por aí, diz Paulo. Para essa questão do uso da lei ficar bem claro, deixa eu te dar um outro exemplo. Imagina que essa noite você ganha uma Ferrari de presente. Ainda essa noite você ganha uma Ferrari de presente. É um baita presentão, né? Um carrão, quem não gostaria de ter uma? Então imagina que amanhã de manhã você acorda bem cedo, todo feliz e animado, querendo estrear esse presente, essa Ferrari que você ganhou. E aí você se lembra que ao mesmo tempo que você quer estrear a Ferrari, você tem umas contas para pagar no centro da cidade. Você põe a sua máscara e resolve ir ao centro da cidade com a Ferrari, porque aí você concilia as duas coisas que você precisa fazer. Você indo para o centro da cidade, pagar suas contas com uma Ferrari, sabe o que você vai descobrir? Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você vai voltar no final da tarde para casa cansado, irritado e com a impressão de que a Ferrari é uma porcaria de um carro. Você vai descobrir que a Ferrari é um péssimo carro para andar nas nossas ruas esburacadas. Você vai descobrir que é praticamente impossível fazer baliza com uma Ferrari nessas vagas do centro da cidade. Você vai descobrir que é difícil, na verdade, andar devagar com uma Ferrari. E aí você vai voltar para casa achando aquele carro ruim e reclamando da Ferrari. Mas veja, a realidade é que a Ferrari não é um carro ruim, muito pelo contrário, é um excelente carro. O problema é que você a usou muito mal. O problema é que você a colocou para fazer uma coisa para a qual ela não foi feita para fazer. Ela não foi feita para ser usada para ir ao centro de uma cidade brasileira e estacionar nas nossas vagas na rua. A Ferrari foi feita para um asfalto lisinho e para altas
velocidades. Apenas se você colocá-la no seu uso correto é que você vai conseguir perceber todo o potencial dela. Mas se você a colocar no seu uso errado, você vai ter a impressão de que ela é uma porcaria. O problema não é com a Ferrari. O problema é o mau uso que você fez dela e por isso você ficou com a impressão de que ela não era boa e que não servia para nada. Voltando ao que Paulo está dizendo para Timóteo nesse texto, Timóteo está dizendo: o problema não é a lei, o problema é o mau uso que esses judaizantes estão dando a ela. Eles estão usando a lei para coisa errada. Eles estão usando a lei para dizer que ela salva, quando na verdade nunca foi para isso que o Senhor a deu a nós. O Senhor deu a lei a nós para conter os nossos pecados e percebermos o quanto precisamos da graça de Deus. E aí nessa altura do texto, nós temos a impressão que Paulo muda a direção do seu discurso. Paulo muda abruptamente e começa a falar de outra coisa. A gente chega a ficar meio perdido. Paulo está falando aqui sobre isso que nós chamamos de doutrina da lei, e agora do nada ele começa a falar sobre a sua própria vida, sobre as suas experiências pessoais. No verso 12, Paulo, por exemplo, fala da sua gratidão ao Senhor Jesus por tê-lo resgatado da sua antiga vida no pecado. Ele agradece ao Senhor Jesus por tê-lo trazido para a salvação e lhe dado um ministério da pregação da palavra. No verso 13, Paulo ainda enfatiza: olha, porque se tinha alguém que não merecia salvação, esse alguém era eu. Porque eu era um blasfemo, eu falava mal de Cristo, eu era um perseguidor dos cristãos, eu era um arrogante que achava que sabia muito sobre a lei de Deus, quando na verdade eu não tinha entendido, era nada. Ainda assim, diz Paulo, o Senhor resolveu ter misericórdia de mim. Apesar de quem eu era e das coisas que eu fazia, o Senhor resolveu não levar em conta a minha ignorância e a minha incredulidade e derramou sobre mim a sua graça por meio de Jesus Cristo. No verso 14 ele diz: olha, mas o Senhor derramou mas tanta graça sobre mim, que a fé e o amor do Senhor não apenas me encheram, mas transbordaram na minha vida. E no verso 15 ele diz: olha, então, diante disso tudo, se tem uma coisa que é verdade, é o seguinte: Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior de todos. E Paulo continua: mas eu creio que foi por isso mesmo que o Senhor Jesus Cristo me concedeu misericórdia, para que a minha vida, a vida do pior pecador que já existiu, seja um exemplo para todos os outros pecadores, para que a minha vida seja um testemunho vivo da graça e da paciência de Deus para com o ser humano. Se o amor do Senhor é tão grande que concedeu a graça até a mim, o pior dos pecadores, quanto mais não pode conceder sobre a sua vida, qualquer que seja o seu pecado. A minha vida, diz Paulo no verso 16, é um exemplo do tamanho da graça, da misericórdia e da paciência do Senhor para com os seres humanos, para com os pecadores. E aí, diante disso tudo, Paulo encerra essa argumentação no verso 17 com uma palavra de louvor e exaltação ao Senhor. No verso 17, Paulo diz: ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Nessa hora, quando a gente termina essa parte do texto, a gente se pergunta: olha, eu acho que Paulo se perdeu. É muito bonita essa fala de Paulo sobre a sua própria salvação, mas o que ela tem a ver com o que Paulo estava falando antes sobre a doutrina da lei, sobre o papel e a função da lei? O que uma coisa tem a ver com a outra? Paulo se perdeu no que ele estava escrevendo? Não, Paulo não se perdeu. Na verdade é simples de entender isso. Depois de mostrar que a lei não servia para salvar, Paulo passa a falar sobre aquilo que salva. Paulo começa a dizer: olha, já que a lei não salva, então eu vou te dizer o que salva. O que salva é a graça de Deus que se derrama sobre o ser humano em Cristo Jesus. A questão é que aqui, ao invés de fazer um discurso teológico definindo o que é graça, como Paulo faz isso lá na Epístola aos Romanos, aqui Paulo escreve para Timóteo, seu filho na fé e amigo pessoal, falando da sua experiência com a graça de Deus, como a graça de Deus se manifestou na sua vida. Veja, nesse texto Paulo está colocando cada coisa no seu devido lugar. Ele fala: a lei serve para contenção e consciência. A graça é que traz a salvação. A
A graça é que conduz à salvação que está no Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo conta como a graça se derramou sobre a sua vida. Sendo ele o pior dos pecadores, a graça do Senhor o alcançou, o retirou daquela antiga vida na qual ele vivia, o trouxe para a salvação e lhe deu uma missão em Cristo Jesus. Resumindo tudo isso, Paulo está demonstrando a Timóteo que para cumprir a sua missão, para falar da salvação às pessoas, o foco da mensagem de Timóteo não devia ser a lei, mas a graça de Deus. A lei tem o seu papel, o seu momento e a sua função, diz Paulo. Mas o que salva é a graça de Deus que se derrama sobre os pecadores, a humanidade toda, em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, Timóteo, meu filho, cuidado com esse pessoal que prega a lei e não a graça de Deus. Não deixe que esse discurso equivocado deles tire o seu foco de anunciar a graça de Deus. A graça de Deus em Cristo Jesus é o que salva. Então cumpra a sua missão, focado em viver na graça e anunciar a graça de Deus às pessoas perdidas. A gente entende isso e a gente se pergunta, legal, Vlad, aqui entendi o que é a doutrina da lei, entendi o que é a doutrina da graça, mas afinal o que isso tem a ver com as nossas vidas, o que tem a ver conosco hoje, o que tem a ver com a nossa missão? Muita coisa. A primeira coisa que tem a ver é que infelizmente ainda há muita gente achando que o que salva é a lei. Ainda tem muita gente que acha que o que salva é ter um bom procedimento, é fazer boas ações, é ser uma pessoa certinha. Tem muita gente que acha que o que salva, que o que leva para o céu é ser certinho, é ser bonzinho, correto, honesto, como dizem hoje em dia, um cidadão de bem. Muita gente, no fundo, ainda pensa, olha, se eu for uma pessoa boa, honesta, que faz umas boas ações, uma caridade de vez em quando, Deus não vai ter coragem de me mandar para o inferno, Deus não vai ter coragem de me recusar no céu dele, não é? Sabe, e o pior de tudo é que tem até muito evangélico que pensa isso. Não diz isso nessas palavras que eu disse aqui, mas no fundo pensa algo como, olha, eu não posso vacilar muito com Deus para Deus continuar me aceitando. Sabe, eu já entreguei minha vida para Jesus, agora eu tenho que andar certinho para não perder a salvação. Como se fosse possível, né? Perder a salvação. Muita gente, inclusive muito evangélico, por não conhecer a Bíblia de verdade, acha que vida cristã é um administrar da relação com Deus. É essa relação de administrar uma contabilidade de pecados para eles não se tornarem muitos e assim não perder o favor de Deus. Se você age assim, se você pensa assim ou age dessa maneira, você vai me desculpar a sinceridade, mas começa a ler os evangelhos de novo, porque você não entendeu nada. Os evangelhos, na verdade, não ensinam sobre ser correto para ser aceito por Deus. Os evangelhos ensinam que em Cristo Jesus você é aceito por Deus. E por isso pode viver uma vida correta diante dele. No Evangelho de Cristo você não faz algo para ser aceito. Pelo contrário, porque é aceito, então você faz algo. Você não tem que ser bonzinho para ser aceito por Deus, até porque, à luz da santidade de Deus, ninguém é bonzinho o suficiente. Para os padrões de santidade do Senhor, ninguém é bom ou correto, ou justo ou honesto o suficiente. É por isso mesmo que Cristo veio ao mundo, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz e depois ressuscitou. Ele fez tudo isso e sofreu tudo isso em nosso lugar, para que pela sua morte nós, pecadores, fôssemos perdoados e assim tornados aceitáveis diante de Deus. E tendo sido aceitos pelo Pai por meio de Jesus, então nós entregamos as nossas vidas a Ele. E aí não vivemos mais como antes, não vivemos mais para nós mesmos, para os nossos próprios pecados, mas passamos a viver para Cristo. Nós não fazemos a coisa certa, não buscamos fazer a coisa certa, boas obras, para sermos aceitos pelo Pai. Em Cristo nós já fomos aceitos pelo Pai, pecadores como nós somos mesmos. Nós buscamos fazer a coisa certa, as boas obras, porque nós já fomos aceitos pelo Pai em Cristo Jesus e agora queremos viver para eles. A segunda coisa que nós precisamos pensar e refletir para as nossas vidas hoje é que ainda há muita gente, muito cristão, que confunde anunciar o Evangelho com pregar a lei. Muita gente pensa
que crer em Cristo, ser cristão, é só cumprir um monte de regras de faça isso e não faça aquilo outro, e muitas vezes por culpa nossa como cristãos. Muita gente tem uma visão equivocada do que é seguir a Cristo, e às vezes é por nossa culpa. Porque às vezes nós cristãos, por não termos conhecimento da doutrina da lei, da doutrina da graça, por não termos conhecimento de cada lugar, de cada uma dessas coisas, nós até queremos pregar o Evangelho, mas sem perceber acabamos pregando a lei. Muito cristão quer pregar o Evangelho, mas abre a sua boca e sem perceber o que prega é a lei. Muitos cristãos se enchem de boa vontade e vão falar para alguém, para algum amigo, para algum familiar sobre o Evangelho, mas acaba confundindo as coisas e só falando sobre comportamento cristão, sobre moralidade. E veja, a vida cristã envolve moralidade. A vida cristã envolve questões éticas, questões de comportamento diário. Seguir a Cristo envolve sim abandonar o pecado e andar conforme os ensinamentos do Senhor na sua palavra. Mas o Evangelho vai além disso. O Evangelho é mais do que isso. O Evangelho da salvação vai além disso tudo. O Evangelho da salvação, diz Paulo no verso 15 que nós lemos, é Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Essa é a essência do Evangelho. Isso resume o que é o Evangelho de Cristo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. O Evangelho é a graça de Deus encarnada em Jesus Cristo, que se derrama sobre pecadores para transformá-los de maneira que eles consigam agir diferentemente do que agiam. Essa é a nossa missão. Anunciar isso é a nossa missão, a graça de Deus que se derrama sobre todo pecador. Nós não podemos perder o foco de anunciar a graça de Cristo. Nós não podemos perder o foco dizendo para as pessoas, olha, mude de vida e venha para Jesus. Quando na verdade o Evangelho é venha para Jesus e deixe que Ele mude e transforme a sua vida. Não é abandone o pecado e venha para Jesus. É venha para Jesus para que Ele possa te transformar e assim você consiga abandonar o pecado. Assim como Timóteo, para cumprirmos bem a nossa missão, nós também não podemos perder o nosso foco da graça de Cristo. Nós precisamos dizer às pessoas que Cristo é a graça de Deus encarnada para salvar e transformar pecadores. Essa expressão necessariamente precisa sair das nossas bocas quando nós falamos de Cristo às pessoas. Jesus Cristo é a graça de Deus derramada sobre a humanidade para salvar pecadores. Essa frase resume o cerne, a essência do que é o Evangelho. Essa frase é a que expressa a graça de Deus, que faz toda a diferença na vida das pessoas, a conduz à salvação que só há em Jesus Cristo. Por isso nós não podemos deixar que nada, absolutamente nada, nem o pecado, nem as distrações do mundo, nem falsas doutrinas, nem ignorância bíblica nos tirem do foco da missão. Anunciar a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus a todas as pessoas. Vamos orar. Pai, muito obrigado mais uma vez pela Tua Palavra. Muito obrigado por tudo que ela nos ensina. Muito obrigado porque ela volta os nossos focos para aquilo que é central e essencial no Teu Evangelho, a Tua graça em Cristo Jesus, Pai. Muito obrigado porque quando nós começamos a nos deixar distrair por tantas questões, a Tua Palavra nos traz cativos de novo ao centro do Teu Evangelho, a graça do Senhor. Nós te agradecemos por isso, Pai. Perdoa-nos porque muitas vezes somos negligentes com a Tua Palavra e não a estudamos e não aprendemos o suficiente para podermos transmitir às pessoas à nossa volta. Perdoa-nos, Pai. Sonda os nossos corações e vê se dentro de nós não estamos demais apegados à Tua lei, esquecendo que o centro, na verdade, é a Tua graça. Porque só Cristo pode gerar a transformação que nós e as pessoas que conhecemos precisamos. Só Cristo é que pode nos levar a abandonar os pecados e caminhar em Ti, Pai. Perdoa porque muitas vezes, por não conhecermos bem a Tua Palavra, acabamos transmitindo. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes, não conhecendo a Tua Palavra,
Nós anunciamos a Tua lei e não a Tua graça. Acabamos pregando coisas que parecem o Evangelho, mas na verdade não são. Ensina-nos, Pai. Instrui-nos na Tua palavra pelo Teu Santo Espírito, para que sejamos capazes de cumprir a missão que o Senhor nos deu. Abençoa-nos nesses dias de quarentena. Abençoa aqueles irmãos que estão cansados, com corações entristecidos. Renova sobre eles a Tua alegria e a Tua graça, Pai. Concede a eles a Tua paz. E, Pai, prepara-nos desde já para o momento em que tudo isso se encerrar e nós voltaremos às nossas rotinas normais, para que continuemos lá fora também, sendo sal e luz no mundo e anunciando o Teu Evangelho, tragamos mais pessoas ao conhecimento da Tua salvação em Cristo Jesus. Ensina-nos, Pai, guia-nos, cuida de nós e derrama sobre nós a Tua graça. É o que nós oramos e pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que eu não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar Tua mão a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que eu não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar.